Lucas capítulo 10, do versículo 38 ao versículo 42. Eu convido a igreja a se colocar de pé em reverência a essa bendita palavra. Todos encontraram? Amém? Diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ao ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tivesse deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Pai, eis aqui a sua palavra, e que o teu Espírito Santo continue, Senhor, iluminando a nossa mente e o nosso coração na compreensão dela, Senhor. Ó Deus, que como Maria, todas as vezes, Pai, que o Senhor se dispor a nos falar, ó Deus, que todas as vezes que nós tivermos a oportunidade de nos apresentar na Tua casa, numa escola bíblica, Pai, num culto, ó Deus, e diariamente no nosso contexto do lar, que nós possamos nos quedar aos Seus pés, ó Deus, para ouvir os Seus ensinamentos e aplicá-los à nossa vida, Senhor. Ó Deus, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Eu dependo de Ti, Senhor, para comunicar a Tua palavra com fidelidade, com integridade, com clareza, ó Pai, de forma objetiva e sobretudo com unção, Pai, e com poder, porque a Tua palavra é Espírito e é vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos, eu gostaria de pensar com você nessa manhã, à luz desse texto que aqui foi lido por nós, sobre o tema Jesus, Marta e Maria. O que podemos aprender com eles? Que lições nós podemos extrair dessa porção da palavra de Deus que aqui foi lida por nós? O versículo 32, o versículo 38 diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. À guisa de introdução, Jesus Cristo estava a caminho de Jerusalém, e aquela era uma jornada urgente e também dolorosa para o nosso Senhor, porque Ele estava indo para a cruz. E lá naquela cidade, a oposição dos líderes religiosos aumentavam cada vez mais contra eles. Eles já haviam se reunidos e eles estavam tramando prender Jesus à traição e matá-los. Mas apesar disso, Jesus ele caminhava, ele marchava para a cruz de forma resoluta e inabalável. Ele sabia qual era o propósito dele vir a esse mundo. E chegando a uma aldeia chamada Betânia, é nesse contexto que Jesus chega neste lugar, e ele se hospeda na casa de Marta. Ali estava uma família acolhedora, ali estava uma família hospitaleira, uma família a quem Jesus amava, uma família que eles eram amigos de Jesus. E a demanda ali para servir a mesa era grande. Jesus não viajava só, ele estava com os seus 12 discípulos. Então Marta, Maria e Lázaro recepciona Jesus com seus discípulos, e Marta está ali desdobrando, no trabalho, ocupada, atarefada, procurando servir bem a Jesus. Mas Maria, sua irmã, ela vai e ela se assenta, ela se dobra ali aos pés de Jesus e ela fica atenta, recebendo, ouvindo o que Jesus estava ensinando. Então Marta percebe aquela situação, fica
ali meio que irritada, e ela não se dirige a Maria, certamente porque já conhecia Maria e sabia que não ia conseguir desmovê-la daquela atitude de se prostrar aos pés de Jesus. Então ela vai e fala com Jesus. Ela diz para ele: Senhor, olha, o Senhor não se importa de eu estar aqui tão atarefada para recepcionar o Senhor e seus discípulos? E Maria está aí sentada, ouvindo os seus ensinamentos e não vem me ajudar? Marta certamente esperava, que Jesus tomasse partido ao seu lado e se colocasse contra Maria. Mas, para a surpresa dela, Jesus defende Maria e Jesus censura Marta. E essa passagem, ela nos ensina algumas lições muito importantes que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa manhã. Em primeiro lugar, a gente aprende aqui que, como Maria, nós devemos assentar aos pés de Jesus para aprender. Amados, sempre que nos é oportuno ou não, nós precisamos de ter uma disciplina de nos assentar aos pés de Jesus para aprender, para ouvir os seus ensinamentos. Nós precisamos diariamente ter como prioridade na nossa vida passar um tempo de qualidade com o Senhor. Nós precisamos diariamente de separar um tempo, separar um lugar para a oração, para a leitura da palavra, para a meditação das Escrituras. Nós precisamos ter zelo para frequentar os cultos de ensino, os cultos de pregação da igreja, para ouvirmos, para recebermos os ensinamentos do Senhor. Tanto Marta como Maria eram amadas por Jesus. Ambas procuravam aqui oferecer o melhor ao seu Senhor. As duas criam que ele era o Messias, o Cristo, o esperado de Israel. E ambas aqui estavam aproveitando a oportunidade para agradar o coração do seu Senhor. Mas Maria recebe um destaque especial. Ela recebe um elogio de Jesus, porque ela teve uma atitude mais nobre, ela teve uma atitude mais elevada. Amados, você observando o Evangelho, as 3 vezes que você vê que Maria, irmã de Lázaro, aparece na Bíblia, ela aparece aos pés de Jesus. Aqui ela está quedada aos pés de Jesus. Em João 11:32, ela está aos pés de Jesus para chorar. E em João 12:3, ela está aos pés de Jesus para agradecer. Maria gostava de estar aos pés do Senhor. Ela gostava de desfrutar da presença, da comunhão, da intimidade do Senhor Jesus. E 2 atitudes importantes aqui nos chamam a atenção em relação a Maria. Primeiro, Maria está aos pés de Jesus. Amados, não há lugar mais seguro, mais agradável, mais apropriado do que aos pés do Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, sempre que o Senhor está disposto a nos falar, nós precisamos estar dispostos a ouvir. E o Senhor está sempre disposto a nos falar. Maria, ela estava aqui aos pés de Jesus, demonstrando prontidão para ouvir. Maria estava aqui com a sua atenção voltada para Jesus. Ela estava com a mente aberta. Ela estava com seu coração sedento. Ela sentia que as palavras de Jesus são espírito e são vida. Ela sabia que as palavras de Jesus eram poderosas para transformar a vida, para saciar a fome da alma, para apaziguar o coração, trazer tranquilidade na alma. Ela percebe que se quedar aos pés de Jesus, ouvir os seus ensinamentos e esperar quietamente nele, é muito melhor do que se aquietar com tantas ocupações, com tantos afazeres. E é por isso que ela senta aos pés de Jesus, para desfrutar da sua presença e para receber os seus ensinamentos. E Jesus disse que ela escolheu a melhor parte.
e essa não lhe seria tirada. Irmãos, sempre que nós escolhemos passar um tempo de qualidade com Jesus, orando, lendo, meditando nas Escrituras, sempre que nós escolhemos um momento como esse, de estar na casa de Deus, ouvindo os ensinamentos da palavra de Deus, com a mente aberta e com o coração dedicado, nós estamos escolhendo a melhor parte. E isso não pode nos ser tirado. Nós aprendemos aqui ainda uma segunda atitude com Maria, que ela está assentada aos pés de Jesus com profunda humildade. Irmãos, para se assentar aos pés de Jesus é necessário a humildade. É necessário reconhecer a nossa total dependência dele. Quem se assenta aos pés de Jesus para ouvi-lo demonstra humildade, prontidão, resignação, dependência e disposição para aprender, para aplicar na vida. Nós vemos aqui que Maria, ela se deleita no Senhor, mais do que no serviço ao Senhor. Ela buscava as primeiras coisas primeiro. E isso nos ensina que o que fazemos com Cristo é mais importante do que o que nós fazemos para Cristo. Trabalhar para Cristo é importante, necessário e recompensador. Aqui, mas muito mais na eternidade. Mas ter comunhão com Cristo é imprescindível. É a comunhão com Cristo, é a nossa vida com Cristo que nos habilita, que nos qualifica, que nos autentifica para trabalhar para Cristo. Primeiro o Senhor aceita a nossa vida, depois Ele aceita o nosso serviço. Primeiro Deus aceita o nosso culto, a nossa adoração, depois Ele vai aceitar aquilo que oferecemos a Ele. A vida precede o altar. E Maria entendeu isso. Ela entendeu que Cristo era melhor do que serviço a Ele. Ela entendeu que Cristo era melhor do que as suas dádivas. Maria não abria mão da comunhão com Cristo. Ela não abria mão da intimidade com Cristo. Ela não abria mão da pessoa de Cristo. Maria era apaixonada por Cristo. Apaixonada. Jesus chegou, falou: Marta, meu filho, você está muito agitada, você quer oferecer um banquete para o Senhor? Bacana. Mas eu vou sentar aqui e vou experimentar, vou receber o banquete espiritual. Posto isso, nós aprendemos aqui uma segunda lição, agora com Marta. Como Marta, não devemos nos agitar de um lado para o outro com tanto trabalho. Olha o versículo 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Irmãos, Marta estava ocupada com muitos serviços. Marta tem um temperamento inquieto, uma personalidade agitada. Todas as vezes que Marta aparece na Bíblia, ela está fazendo alguma coisa. Ela está em ação, ela está em atividade, ela está servindo a mesa, ela está discutindo, né? E 3 atitudes aqui importantes para a gente aprender com Marta. Primeiro, Marta está agitada demais. Ela está inquieta demais. Ela está estressada com tanta coisa para fazer. Irmãos, o espírito de Marta estava inquieto. A mente dela estava aflita. As suas mãos ali estavam rendidas ao trabalho apressado. Para Marta, servir a Cristo tornou um substituto da intimidade com Cristo. Ela colocou o trabalho para Cristo no lugar da comunhão com Cristo. Ela substituiu Cristo pelo serviço a Cristo. E sempre que o trabalho para Cristo toma o lugar de Cristo, nós estamos fazendo a escolha errada. Sempre que o serviço a Cristo ou qualquer outra atividade da nossa vida nos priva da comunhão com Cristo, nós estamos na prioridade errada. Nós estamos fora da prioridade de Cristo.
A parte mais importante da vida, não é aquela que o homem vê, não é aquela que aparece, mas é aquela que Deus vê. E nós temos que tomar cuidado para a gente não agir como Marta. Deixar que o serviço a Cristo, deixar que as outras atividades da vida corriqueira nos prive da comunhão com Cristo, nos furte o melhor, que é a intimidade com o nosso Senhor. A gente aprende aqui que Marta não está apenas agitada demais, mas ela está ocupada demais. No versículo 40, Marta está ocupada com muitos serviços. Marta está ocupada com muitos afazeres. Ela queria aqui oferecer o melhor para Jesus, mas ela acabou perdendo o foco da prioridade. Irmãos, os muitos serviços privaram ela de desfrutar da presença de Cristo. Os muitos serviços privou ela de passar um tempo de qualidade com o Senhor. Não precisava dela oferecer um banquete para Cristo. Ela podia oferecer um prato simples. No nosso linguajar hoje, não precisava ser uma refeição, podia ser um PF. Era mais importante para Cristo que ela se banqueteasse com alimento espiritual, com o ensinamento que ele estava dando, com a presença dele, com a intimidade dele. Mas ela se agitou com o serviço. Ela ficou inquieta, irritada, desassossegada, né? E ela perdeu o melhor, ela perdeu o principal, que foi de se quedar, de se assentar aos pés do Senhor para receber os seus ensinamentos. Será que isso acontece com a gente? Será que às vezes nós não nos agimos como Marta, inquietos, desassossegados, aflitos, ocupados com tantos afazeres, e ficamos fora da prioridade de Cristo? Não separamos um tempo de qualidade para orar, para ler a Bíblia, para ouvir Cristo falar conosco? Não separamos, um domingo por mês, dia do Senhor? Às vezes a gente deixa de dedicar esse dia de uma forma mais inteira para o Senhor, de ouvir os seus ensinamentos, que nós vamos levar para a semana toda, para a vida toda, que vai mudar a nossa maneira de nos conduzir durante a semana. Irmãos, a voz do urgente grita cedo no nosso ouvido. É ou não é verdade? A voz do urgente grita cedo, esmurra a sua porta cedo. E muitas vezes nós deixamos de fazer e de atender o que é importante e necessário para atender o urgente. E em muitos casos, o urgente não é o mais importante. Não é de fato necessário. E às vezes a gente deixa de fazer o que é importante, o que de fato é necessário, para atender às urgências. Não devemos agir assim. Marta estava agitada demais. Marta estava ocupada demais. Mas também Marta estava equivocada demais. A segunda parte do versículo 40 diz assim: então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tivesse deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Veja só, Marta estava tão atarefada, tão inquieta, tão ocupada, que ela teve a ousadia de questionar o Senhor. Ô Senhor, o senhor não está vendo não? Me ajuda aí, eu estou aqui numa batalha danada para servir a mesa, e Maria está aí tranquila, sentada aos seus pés, ouvindo a sua palavra, e o Senhor não está nem tchum. E certamente que ela não falou com Maria, porque Maria não ia dar. Maria não ia sair daquela posição, ela não ia sair dos pés do Senhor. E ela foi ali questionar o Senhor. Ela queria que o Senhor tomasse partido do lado dela. Ela queria que o Senhor se posicionasse ao seu favor e contra Maria.
Mas o Senhor, Ele defende Maria, censura Marta. Ele vê que a Marta está ali com uma ansiedade interna, que resultava numa agitação externa. E a gente aprende aqui também alguns pontos. Primeiro, que ao censurar Marta, Jesus a chama pelo nome. Olha o versículo 41. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta. Jesus chama Marta pelo nome. Ela estava ali equivocada ao falar com Jesus para ajudar, para censurar Maria. E Jesus, ele, ao invés de tomar partido ao lado de Marta, ele se posiciona ao lado de Maria, contra Marta, e ele diz: Marta, Marta. Você vê que o confronto é pessoal, é direto, é objetivo. Ele chama ela por 2 vezes, é enfático. Jesus demonstra aqui que ele ama Marta. Ele ama Maria, mas ele também ama Marta. E por amar Marta, ele a confronta, ele a censura. Irmãos, Jesus também nos confronta, Jesus também nos censura, Jesus nos repreende, Jesus nos disciplina, Jesus nos chama a atenção. Certamente que nessa manhã, muitos de nós aqui estamos sendo confrontados. Certamente que muitos de nós aqui nessa manhã somos Martas, agimos como Marta, inquietos, preocupados, desassossegados com tantos afazeres. Nós damos prioridade a tantas outras coisas e sacrificamos a principal, que é a nossa comunhão com Cristo, que é o nosso relacionamento com o Senhor. Mas o Senhor confrontou Marta, e o Senhor nos confronta, porque Ele nos ama. Segundo, Jesus censura Marta pela intensidade e pela extensão da sua ansiedade. O versículo 41, ele diz: respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas, plural, inquieta, e te preocupas, plural, com muitas coisas, plural. A ansiedade, a inquietude, o desassossego de Marta não era só aquele momento presente para recepcionar o Senhor com os discípulos. O que Jesus está nos ensinando aqui é que Marta tinha um estilo de vida desassossegado, inquieto, agitado. Marta vivia preocupada, inquieta, de um lugar para outro, de uma coisa para outra, sempre inquieta com muitas coisas. A mente dela parecia um vendaval, coração inquieto, e isso era prejudicial a ela. Jesus está dizendo: você está andando, Maria, você está andando, Marta, constantemente inquieta, abrangentemente desassossegada. Você está estressada, nervosa com tantas coisas. Irmãos, quando nós andamos inquieto demais, desassossegado demais, atarefado demais, o resultado é que a gente fica estressado, fica nervoso, sem paciência, os relacionamentos começam a se chocar, não temos tempo ou não temos tempo de qualidade para Deus, aí a comunhão com Deus fica deficiente ou cortada e as coisas não vão bem para a gente. As coisas não caminham como deveriam, as coisas começam a nos ser adversas. Até aquilo que tinha tudo para dar certo começa a dar errado. Porque nós estamos nos privando do melhor. Nós estamos deixando que a agitação, que a ocupação, que os afazeres nos roube, nos furte a comunhão com o nosso Senhor. E Jesus, ele censura Marta. Você anda inquieta demais, Marta. Você vive preocupada demais. Você anda atribulada de um lugar para outro, de uma coisa para outra. Você não aquieta.
você não tem sossego, você não tem descanso, você está sempre fazendo alguma coisa, está sempre agitada com alguma coisa. Em outras palavras, Jesus está dizendo, isso não é bom para você não, Marta. Isso te é prejudicial. Você precisa rever isso. Você precisa mudar. Em terceiro lugar, a gente vê aqui que Jesus censura Marta por suas escolhas erradas. O versículo 42. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, ou só mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Marta estava aqui, até sem mesmo, de repente, sem ter consciência disso, ela estava tentando aqui desencorajar Maria da sua devoção, da sua piedade, da sua prioridade, que era Cristo, de estar aos pés de Cristo, e tomar parte com ela na agitação, na correria, na ocupação, nos muitos afazeres. Era isso que ela estava sugerindo. Que cuidar da mesa, cuidar dos afazeres, fazer um trabalho para Cristo era mais importante do que estar aos pés de Cristo, desfrutando de Cristo, recebendo o ensinamento dele. Ela entendeu errado, e por isso ela escolheu errado, e estava tendo a oportunidade de se corrigir, ao ouvir e receber o confronto e a correção de Cristo. Irmãos, Jesus ele está aqui constatando as preocupações e o estardalhaço de Marta sobre tantas coisas, com uma só coisa que é realmente necessária. Os irmãos sabiam que nós precisamos de pouco para viver. As necessidades básicas da vida, irmãos, elas são poucas. Jesus está falando, pouco é necessário. O problema é que nós sofremos a influência desse mundo consumista, materialista, que impõe um padrão de vida para a felicidade, e muitas vezes nós entramos nesse desespero do mundo e achamos que precisamos de muito para viver. E de repente Deus intervém, ou Deus permite alguma situação que nos priva de tantas essas coisas que nós achávamos que tinha que ter para ser feliz e para viver, e a gente descobre que a gente é feliz com poucas coisas, com bem pouco. E Jesus está dizendo aqui que uma coisa só é necessário. E Maria escolheu a melhor parte. O que é isso? Buscar o alimento espiritual. O investimento na vida espiritual, o investimento no relacionamento com Deus. Isso é a coisa mais importante. O investimento na nossa alma, na parte imaterial do nosso corpo, que sobrevive após a morte. Isso é o mais importante. A nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Deus, o nosso desenvolvimento, o crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Isso é mais importante. Ouvir Cristo, aprender sobre Cristo, para obedecer, para viver Cristo. Isso é mais importante. E ela estava negligenciando isso. Mas Maria entendeu que as coisas espirituais são melhores, mais elevadas, e que de fato são necessários. Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua, e todas estas coisas vos serão. Busca primeiro a intimidade com Cristo, busca primeiro um relacionamento pessoal com Cristo,
Busca primeiro o senhorio de Cristo, a vontade de Cristo, o reinado de Cristo, a submissão a Cristo na sua vida. Busca primeiro a vontade de Deus na sua vida e através da sua vida, que todas as outras coisas que você precisa para viver com dignidade, para viver feliz, uma vida abundante, transbordante, Deus vai trazer. Só que como Marta, às vezes nós somos inquietos demais, impacientes demais para esperar. E nós vamos agitando para a gente buscar aquelas coisas que nós percebemos que está nos faltando. E nos fadigamos, nos estressamos. Às vezes adoecemos. Às vezes a pessoa fica doente. Às vezes é a doença que vai fazer a pessoa parar e aquietar para ouvir Cristo e descansar em Cristo e saber que a prioridade é Cristo. Irmão, Jesus não está aqui falando para a gente cruzar o braço e ser omisso com nossos compromissos e com as nossas responsabilidades e obrigações. Jesus está falando para a gente a ordem da prioridade. Se a gente colocar Cristo como prioridade, tudo vai ficar mais fácil, tudo vai ficar mais leve, tudo vai fluir conforme deve, segundo a vontade de Deus. Se nós priorizarmos Cristo, o nosso relacionamento com Cristo, nós vamos servi-lo melhor. Nós vamos viver melhor com a nossa família, nós vamos desempenhar melhor o nosso trabalho, a nossa função. Irmão, se nós priorizarmos Cristo, o nosso relacionamento com Cristo, nós vamos ser um marido melhor, uma esposa melhor, pais melhores, filhos melhores, nós vamos ser crentes melhores, nós vamos ser profissionais melhores, nós vamos ser um vizinho melhor, nós vamos poder servir melhor. E aí, para terminar, Jesus elogia Maria, no versículo aí de 39 e 42. Ele elogia Maria primeiro pela sua postura. O versículo 39 diz que Maria estava quedada, prostrada aos pés do Senhor, para ouvir os seus ensinamentos. A posição do corpo demonstrava a posição do coração, a posição de adoração, um coração disposto a adorar, coração dependente, um coração submisso, um coração apaixonado, um coração humilde, que sabe que precisa aprender. E ela se colocou aos pés do Senhor. E ela bebia as largos sorvos da água espiritual, se saciava com um banquete, com o pão da vida. Maria nos ensina aqui, irmãos, que a presença de Jesus é mais importante do que qualquer outra coisa. Nós aprendemos aqui com Maria também que ela teve uma atitude sábia. Jesus disse que ela escolheu a melhor parte, ou a boa parte. Aqui de fato importa. Nós nos inquietamos por muitas coisas que só vai nos servir aqui. Não é verdade? Sim ou não? Nós nos inquietamos, nos agitamos, nos estressamos, dificultamos os nossos relacionamentos, complicamos, trazemos conflitos para os nossos relacionamentos, porque ficamos agitados, estressados, nervosos com coisas que só vai nos servir aqui. E que quando a gente descer a sepultura, acabou, essas coisas ficam aí. Mas Maria, ela escolheu a boa parte, porque ela escolheu aquilo que lhe seria bênção e necessário aqui, mas que lhe serviria por toda a eternidade. Por toda a eternidade.
A atitude dela foi uma atitude sábia. E por último, Jesus, ele elogia Maria pela sua escolha duradoura. Ele diz, olha, ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu a boa parte. E isso não lhe vai ser tirado. O que ela escolheu serve para ela aqui, para ela viver feliz, com dignidade, uma vida tranquila, quieta e sossegada, mas vai servir para toda a eternidade. Isso transcende o tempo. Amados, eu quero concluir aqui essa palavra fazendo a seguinte pergunta: com qual dessas duas pessoas você se identifica nessa manhã? Ou mais se identifica? Com Marta ou com Maria? Você é alguém que tem tido o hábito diário de se prostrar, de se quedar aos pés do Senhor e passar um tempo com Ele em oração? De passar um tempo ouvindo os seus ensinamentos, lendo essa palavra e meditando nessa palavra, alimentando a sua alma, para você ter com que alimentar a sua família e levar para o seu trabalho, levar para a sua escola, levar para o seu contexto de vida? Ou você é uma pessoa que acorda, levanta e, fala umas palavras ali com Deus e já sai agitado e vai o dia todo assim, quando é de noite, começa a orar e acaba dormindo? Com quem você se identifica aqui? Com Marta ou com Maria? Se você observar, você vai ver que Marta era zelosa. Ela estava procurando e se esforçando para oferecer o Senhor, para servir o Senhor da melhor maneira possível. Isso é importante. Fazer a obra de Deus com zelo. A Bíblia diz que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Mas qual é o erro dela? Ela substituiu o trabalho para Cristo? Ela substituiu Cristo pelo trabalho a Cristo. Maria tomou a atitude certa, ela priorizou Cristo. Irmãos, quando nós priorizamos Cristo, então nós vamos servir bem a Cristo e vamos nos conduzir bem na vida. Então, se você tem agido como Maria, eu bendigo a Deus pela sua vida. Eu quero elogiar você, como Jesus fez aqui. Parabéns. Deus te abençoe, continue assim. Cresça nessa devoção, nessa piedade, nessa paixão por Cristo. Mas se você tem agido como Marta, agitada, inquieta, estressada, se ocupando com tantas coisas, para. De repente Jesus está aqui hoje falando assim, só por exemplo, Elaine, Kátia, Guilherme, Rosânia, você está vivendo inquieto, atribulado com tantas coisas, você está se ocupando com tantos afazeres, você está ficando nervoso, estressado, e você está perdendo a melhor parte, porque você não está desfrutando do relacionamento pessoal e íntimo com Jesus. Você não está mergulhando nos ensinamentos de Jesus. Você está trocando o que é temporal por aquilo que é atemporal. Então, que o Espírito Santo fale mesmo com graça e poder ao seu coração, em nossos corações. Que muito mais do que um falar meu, seja um falar dele com você. E que não vivemos um estilo de vida inquieto, atribulado, estressado, como Marta estava vivendo. Que nós não entremos no desespero do mundo. Que nós não deixemos que o mundo dite para nós qual é o padrão de vida de felicidade.
A vida tem poucas necessidades de fato para viver feliz, viver com dignidade. E o maior investimento que nós fazemos é na nossa vida espiritual, é no nosso relacionamento com Cristo. Amém, queridos? Que sejamos como Maria, escolhendo Cristo, mas que possamos ser também como Marta no sentido positivo, de fazer o melhor para Cristo e não seguir o mau exemplo dela que Jesus censurou, que foi de andar agitada e sacrificar o seu relacionamento, a sua intimidade com Cristo. Cristo é melhor do que as suas dádivas. Cristo é mais importante do que o trabalho para Ele. Cristo é mais importante do que tudo. Cristo é o centro da nossa vida. Ele mesmo diz: sem mim nada podeis. Cristo é a nossa suficiência. Cristo é a nossa suficiência. Amém?